Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero conversar com vocês sobre a quarentena. Sim, eu confesso que eu relutei um pouquinho para falar sobre esse assunto, mas na verdade verdadeira eu queria conversar com o que eu tenho aprendido através desses dias, então, que eu estou mais por casa, assim como eu espero que a grande maioria de vocês que estão vendo esse vídeo também estejam nas suas casas. Bom, nesse momento, então, de coronavírus, né, onde a gente foi pego de surpresa, a gente não estava esperando, principalmente no meu caso, que eu estava aguardando ansiosamente para a chegada, então, do mês de março, para quando de fato iria iniciar o meu ano. Considerando que eu tinha ficado então 6 meses, né, na Itália, e lá a minha vida, apesar de não estar em confinamento, em isolamento social, mas minha vida estava praticamente parada lá com relação ao meu trabalho. Então eu estava louca para voltar, para retornar aonde no mês de março tudo voltaria então ao normal, aparentemente. Só que então acabou não acontecendo isso. E tivemos então que ficar mais reclusos, mais por casa mesmo. E aí hoje eu estava conversando com o meu pai por telefone e a gente estava conversando, enfim, falando sobre esse período, sobre trabalho, sobre como é ficar em casa, o que fazer, o que não fazer, enfim, a gente estava conversando sobre esse assunto. E a gente chegou num tópico, num assunto bem interessante e eu pensei, eu vou compartilhar isso com o pessoal. Que é a questão das nossas necessidades e o quanto a gente cria as nossas necessidades. Sim, a gente vai criando necessidades ao longo do tempo, porque a princípio as nossas necessidades básicas são alimentação, moradia, vestimenta e transporte, vamos colocar aí, né? E saúde também. Mas assim, o que eu quero dizer é das coisas que a gente investe, né? Quais são as nossas prioridades, as nossas necessidades de investimento. E sobre isso, então, a gente pode pensar que existem, então, essas necessidades básicas, mas que ao longo do tempo a gente foi incrementando elas e foi, então, criando mais necessidades, que não necessariamente são básicas, mas que hoje a gente não vive sem. Aí a gente entra na questão do entretenimento, na questão do conforto, né? Então, vamos pegar aí o exemplo da nossa casa. A gente precisa morar em algum lugar e a gente precisa de alguns objetos, mas a gente não precisa de todos esses objetos e de toda essa decoração que hoje em dia a gente conta aí, porque a gente precisa do básico para morar numa casa. Só que com o passar do tempo, então a gente foi incrementando a nossa casa, colocando decoração, colocando mobiliário, colocando objetos, que foi, claro, facilitando as nossas vidas, mas que a gente consegue viver sem. Ou seja, a gente foi criando então mais necessidades. Só que em tempos de quarentena, a gente começa a se dar conta não só dessas necessidades que a gente foi criando, mas também da real necessidade delas. Será que eu preciso de todos esses objetos na minha casa? Ou será que eu preciso de todas essas roupas e sapatos no meu guarda-roupa? Para quem me conhece sabe que eu gosto muito de comprar roupa e sapato, principalmente sapato. E de uns tempos para cá, mais do final do ano para cá especificamente, eu tenho pensado e repensado muito sobre isso e da real necessidade de ter tantos sapatos, tantas opções de roupas, sendo que, na verdade, eu não preciso de tudo isso, né? Até porque eu tenho 2 pés, então eu não precisaria de tantos sapatos. E a gente, por mais que tenha uma opção de sapatos, por exemplo, eu não sei vocês, mas às vezes eu fico com a impressão que eu não tenho nem um sapato para botar no pé e sair andando. E, gente, isso é uma loucura, porque na verdade é uma criação de uma necessidade. Então, eu fiquei pensando e conversando com o pai sobre isso e achei legal compartilhar com vocês. E aí também pensei sobre as coisas que eu tenho consumido, né? Vamos aí para uma questão do entretenimento, coisas que eu tenho lido, séries que eu tenho assistido, filmes que eu tenho visto. Então, assim, coisas que antes eu fazia muito mais no automático e que agora,
de uns tempos pra cá eu comecei a prestar mais atenção e ver a real necessidade de todas essas coisas que eu estou consumindo de informação. Porque tem informações que de fato sim vão me agregar conhecimento e que vão fazer sentido pra mim e que eu vou achar interessante consumir, mas tem coisas que eu vou consumindo muito mais porque tá todo mundo consumindo. E aí eu entro em outro ponto, que é a questão da crítica, o quanto a gente tem tido um olhar crítico e o quanto a gente tem pensado então sobre os nossos consumos e as coisas que a gente tem comprado, enfim, sobre as nossas necessidades. Eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico para tudo. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, principalmente na questão dos vídeos que eu falo sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Cristo. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um olhar crítico também para esses assuntos e ponderar algumas coisas e ter noção, ter clareza, né? E para isso a gente precisa estudar, enfim, né? Já falei muito sobre esse assunto em outros vídeos. Mas não só para isso, não só para a questão da religião, mas também para a nossa questão do dia a dia mesmo, né? Enquanto ser humano que existe, que convive, que consome. Então, quais são as nossas necessidades? E eu acredito que quando a gente faz essa pergunta, né? Será que é necessário tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu venho adquirindo, a forma como eu venho vivendo a minha vida? Então, é colocar um pouquinho de crítica nas nossas necessidades. E quando a gente começa, então, a ter esse olhar mais crítico, a gente começa a entender que a nossa vida pode ser, sim, com menos, né? A gente consegue viver com menos. E que as nossas vidas também, a partir daí, podem ser mais leves, né? A partir do momento que a gente entende que não precisa de tanto para viver, a gente começa, então, a botar outro significado na questão do trabalho, por exemplo. Quantas e quantas pessoas por aí trabalham quase que 24 horas por dia, assim, numa loucura, numa rotina estressante, numa rotina exaustiva, porque precisa adquirir, porque precisa ter, porque precisa mobiliar uma casa, porque precisa ter o carro do ano, porque precisa pagar o seguro desse carro do ano, que é muito caro. Então, assim, a gente vive numa bola de neve, a gente vive nesse consumismo, a gente vive criando necessidades que quando a gente pensa e reflete sobre eles, sobre essas necessidades, a gente vê que, bom, acho que não vale a pena eu estar nessa vida louca de trabalho para dar conta dessas necessidades que eu fui criando ao longo do tempo. E que mais ainda também, que as pessoas foram criando e que eu fui comprando essa ideia. Acho que isso também é colocar um olhar crítico, é pensar, bom, isso faz sentido para mim, ou eu tenho, eu faço, eu possuo, eu tenho a necessidade de ter algo, enfim, né? Porque é uma necessidade minha ou porque é uma necessidade de outras pessoas, mas que eu acabo introduzindo nas minhas necessidades. Então, olhar criticamente para isso é fazer esse tipo de reflexão. É para mim ou não é? É para o outro? Pode ser que seja para o outro, mas talvez não seja para mim essa necessidade. Então, a gente poder ponderar. E para finalizar então esse vídeo, eu trago uma reflexão que eu tenho feito há um bom tempo já na minha vida, mas que com certeza a quarentena acabou intensificando mais esse pensamento, que é sobre as minhas relações, né? Sobre os meus relacionamentos, as minhas amizades, enfim. Então, eu fiquei pensando assim, que teve pessoas que nesse período em que a gente está mais isolado, eu acabei sentindo muita falta. Mas teve pessoas que eu nem senti tanta falta, que não importou muito o fato de não estarem na minha vida, nesse convívio diário, enfim, na minha rotina. E eu acredito que para vocês da mesma maneira, teve pessoas que vocês procuraram, mandaram mensagens, tentaram fazer videochamada, enfim, né, para não perder essa conexão. E teve pessoas que vocês muito mais se deram conta de que tinham um convívio, mas mais por uma educação ou mais porque já vinha né, no automático. Então, pra gente refletir também como que estão os nossos relacionamentos sociais e quem faz falta e quem não faz. E quem a gente quer seguir, quer manter nas nossas vidas, independente se a gente vai ver pessoalmente ou não essas pessoas, e aquelas que então não fazem tanta diferença assim, que a gente vai ter que rever a forma de relacionarmos com elas
depois que passasse a quarentena toda. Mas então era isso, pessoal, essa era a minha contribuição, então pegando o gancho da quarentena para que a gente possa falar e conversar um pouquinho sobre isso. Foram algumas coisas que eu fiquei pensando então a respeito disso. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. E se vocês gostaram então desse vídeo, que vocês possam curtir ele, compartilhar com outras pessoas, divulgar o canal, se inscrever se tu ainda não é um inscrito. Eu vou ficar bastante feliz. Se vocês quiserem deixar também algum recadinho, algum comentário aqui no vídeo. E era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!